Mais um problema que nós vamos abordar ao longo da disciplina é sobre as políticas econômicas que vão afetar a relação da economia nacional com a economia internacional. Tá? Bom, a economia nacional tem um governo que pode fazer várias políticas que podem alterar, ajustar, afetar, tá, relações comerciais e financeiras, tá, com a economia internacional. Tá? Por exemplo, a gente tem que discutir, entender e depois analisar qual política cambial. Tá? Quais são as vantagens de se adotar uma política cambial, tá, com taxa de câmbio fixa? Tá? Bom, isso é importante porque dá uma confiança, tá, sobre a trajetória da moeda nacional em relação à moeda internacional. Isso dá confiança aos investidores internacionais, tá, que quando retirarem o seu dinheiro, repatriarem parte ou totalmente seu dinheiro, querem saber qual é o câmbio, tá, futuro. Tá? Então, uma política de taxa de câmbio fixa, tá, dá essa estabilidade. Tá? Bom, mas também isso cria uma certa rigidez. Tá? Aí se considera, uma outra corrente considera que o melhor é uma taxa de câmbio plenamente flexível, que permita fazer ajustamentos rápidos, tá? Quando há problemas de desequilíbrio no balanço de pagamento. Tá, mas isso cria também uma grande instabilidade e uma grande expectativa sobre qual vai ser a taxa de câmbio no futuro. Tá? Isso porque a gente tem que considerar que as economias nacionais podem também querer atrair capital internacional, tá, que vai ser registrado na conta financeira do balanço de pagamento. Tá? Pode-se considerar que essa atração de capital internacional, seja investimentos diretos, seja por financiamento, empréstimos, tá, bom, vão ser importantes para financiar possíveis déficits na balança comercial. Podem ser entrada de capital para financiamento do esforço de desenvolvimento que uma economia está fazendo na sua tentativa de fazer um equilíbrio intertemporal no futuro. Tá? Esses capitais serão remunerados. Tá? Bom, então tem que fazer uma taxa de câmbio, tá, que dê uma certa segurança para os aplicadores de capital financeiro. Tá? Bom, para isso também tem que fazer uma política monetária, tá, cuja taxa de juros interna seja maior que a taxa de juros externa. Tá? Para quê? Para atrair esse capital financeiro para entrar na economia nacional, na economia brasileira, tá? E ter um saldo na conta financeira. Tá? Bom, tá? Mas tem que se considerar também, tá, o diferencial de taxa de juros, mas também tem que se considerar a expectativa de possíveis desvalorizações cambiais, tá, e o risco do país. Tá? Então tem que dar uma vantagem a esse aplicador internacional. Tá? Eu costumo dizer investidor internacional. Eu tenho minhas restrições a esse termo investidor. Para mim é um aplicador de capital financeiro que está procurando sua valorização. Apenas quando ele entra no setor produtivo, tá, aí sim ele é um investidor. Tá? Bom, então
vai afetar também a política monetária. Tá? Se der uma grande entrada de recursos externos, tá? Bom, isso também o governo brasileiro, o Banco Central, tem que trocar os recursos externos por moeda nacional. Tá? Essa moeda nacional vai ser aplicada na economia brasileira, vai permitir um acúmulo de reservas internacionais no Banco Central, mas o Banco Central deu para esse aplicador internacional reais que ele vai aplicar na Bolsa de Valores. Tá? Bom, para isso que a gente fala é que quando há uma grande entrada de capital internacional, que tem que ser trocado por moeda nacional, pode dar um grande aumento de liquidez de moeda nacional, isso pode causar inflação. Para não causar inflação, o que o governo tem que fazer? O enxugamento dessa liquidez. Como é que faz esse enxugamento dessa liquidez? Tá? Colocando títulos públicos, tá? Títulos públicos que podem ser atrativos para o capital internacional. Tá? O capital internacional vai lá, compra esses títulos públicos, o Banco Central, tá? Que a gente chama, enxuga essa liquidez. Mas isso também vai aumentar a dívida pública interna, então vai afetar a política fiscal. Então a gente tem que entender também essas condicionantes externas à política econômica que o governo vai adotar. Então temos que também discutir e analisar, ver as principais variáveis dessa situação, que eu estou chamando mais um problema que a gente vai analisar.